Sarma Melgaze. Quem é Shane Fox? Hoje vamos falar do novo documentário da Netflix, Bad Vegan. Então, meus amigos, vamos falar hoje da Sarma, da história da Sarma. Vamos tentar trazer um pouco de luz e de compreensão para essa história, que é uma história de um psicopata místico bizarro. Gente, tudo começa em 1994. A Sarma, uma mulher muito bonita, inteligente, se forma numa faculdade prestigiada e vai trabalhar com economia. E logo ela percebe que o lance dela era culinária. Então ela se volta para a culinária, conhece um chefe famoso de Nova York, vão morar juntos e abrem um restaurante, Food and Wine, que se torna um sucesso imediato, com celebridades, Gisele Bündchen, Alec Baldwin, um monte de celebridades ali comendo. O restaurante se torna um lugar de gente bacana. Ela recebe convites para expandir o restaurante pelo mundo inteiro. Ela é uma empresária de sucesso. Nisso, o relacionamento dela com esse chefe se desgasta e eles se separam. Assumiu uma dívida de $2 milhões para ficar no restaurante. E começa a se sentir muito sozinha. Ela trabalhava e ia para casa, trabalhava e ia para casa. Ela adota um cachorro, o Leon, que é um pitbull, uma gracinha de cachorro. A vida dela se resume a trabalhar e chegava em casa aquela solidão danada. Um dia no Twitter ela percebe um tweet de um cara, uma brincadeira. Parecia que o cara conhecia o Alec Baldwin e eles brincando ali. E ela começou a perceber que aqueles tweets eram frequentes entre eles. Que ela acha que o cara é amigo também do Alec e ela começa a achar engraçadinho. Esse cara começa então a falar com ela que está apaixonado, que a ama, que ela é a mulher da vida dele. Isso ainda sem nunca ter visto a Sarma pessoalmente. E ela também sente que ela está envolvida ali, que ela ama ele, sem nunca ter conhecido, gente. Vai para Nova York, eles se encontram e ela pensa assim, ele tá um pouquinho acima do peso, mas eu tô sendo muito crítica, né? Um cara que me entende como ele e eu pensando no peso dele. Ele não diz o que ele faz, mas ele dá várias dicas de que ele é um cara que trabalha como CEO do governo norte-americano, operações especiais da Marinha. O trabalho dele é manter a nação a salvo enquanto as pessoas dormem. Um cara muito altruísta, né? Ele começa a falar para ela que ele é muito rico, ele tem muito dinheiro. Inclusive, eles ficam noivos e ele a leva para escolher um anel na Tiffany. E lá na Tiffany ela fica deslumbrada, porque eles são tratados como reis e rainhas, palavras dela no seriado, e como royalty, como realeza. E ela fica entusiasmada, né? Ele pergunta se ela quer um anel que custa $800 mil. Tá? Ela vai sendo envolvida e ela conta para ele que ela tinha uma dívida no restaurante. Gente, e ele mostra para ela, ele apresenta para ela no papel o tanto de dinheiro que ele tinha. Ele tinha aproximadamente $22 milhões em contas em paraísos fiscais, como as Ilhas Caimã, e mais $20 milhões em diamantes. Então que ele era um cara super bem de vida e que ele ia ajudá-la com esses $2 milhões que ela devia no restaurante, que isso não era nada. Bom, não era nada, né? Mas logo ele começa a pedir dinheiro para a Sarma. Você podia mandar $6 mil? Você podia mandar $12 mil? E tudo ele colocava como se fosse vida ou morte. Você acha que a minha vida não vale nada? Começou, né? Olha o padrão, gente. Vamos ficar de olho, vamos ficar esperto, vamos prestar atenção no padrão.
Como eu conto no meu outro vídeo do narcisista. Ele é narcisista? Sim, extremamente narcisista, mas o diagnóstico de base dele é psicopata. Porque a gente não pode esquecer que todo psicopata é altamente narcisista. Todo estelionatário contumaz é psicopata. Então, ele começa a explorar financeiramente essa mulher. Ele dirige a ela como Tiny Blonde Human, pequena humana loira. Porque ele não era mortal, né, gente? Ele era imortal. Ele era imortal. Ele era um super-herói que tomava conta do mundo enquanto as pessoas dormiam. Ele promete que vai transformar a Sarma e o cachorro dela, Leon, em seres imortais, como ele era. E aí tem uma questão galáctica lá qualquer, uma briga lá com um tal do irmão dele. Às vezes que a Sarma questionava ele, olha, eu já te mandei muito dinheiro, eu já te mandei $100 mil, quando você vai me pagar? O que ele fazia? O que todo psicopata e narcisista fazem. Ele tinha um acesso de raiva, um acesso de fúria e falava que ela é que queria aquilo para sempre com ele. Era ela que queria aquilo. Então ela tinha que seguir o protocolo. O protocolo era mandar dinheiro para ele. E que ela ficasse bem esperta, porque se ele mandasse ela colocar uma pilha de $1 milhão e botar fogo em $1 milhão, ela tinha que fazer, porque aquilo ali eram testes galácticos para ver se ela seria aceita ou não naquela confraria maravilhosa de pessoas imortais. Pessoas não, né? Eles não eram humanos. Gente, olha a loucura, cara. Pelo que a irmã da Sarma, o pai e os amigos descrevem a Sarma, ela era uma pessoa muito empática. Uma pessoa que realmente se preocupava com o bem-estar dos outros. Né? Ela transformou um homeless lá, um mendigo, num amigo. Ela levava o cara para as celebrações no restaurante. Ela era uma pessoa boa. Ela era uma pessoa ingênua, ela era uma pessoa que confiava nos outros. Esse cara viu isso tudo nela e decidiu que ela seria a bola da vez, porque ele já tinha sido casado, a ex-mulher dele também dá o depoimento dela, e ela fala que ele e o pai dele roubaram todas as joias, as coisinhas que ela tinha dentro de casa. O pai dele também fazia parte do esquema. E ele apresenta o pai dele para ela e o pai confirma todas as histórias, que ele era um SEAL, que ele fazia trabalhos humanitários, que ele era absurdamente rico. Um dia, o psicopata liga para o restaurante e aparece o nome, Anthony Strange. E aí os funcionários dela vão dar um Google no cara e acham que o cara era um presidiário. Ele ainda estava em idade condicional. Gente, você quer mais bandeira vermelha, mais red flag para você não entrar numa fria dessa? Ela teve todas. Mas quem de nós vai jogar a pedra na Sarma? Porque todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos a cair em golpes, a cair nos esquemas fraudulentos, maldosos de psicopatas. Quando Shane Fox era Anthony Strange, ela vai tirar satisfação com ele. Dá um tempo no relacionamento deles, ela vai para a casa da mãe, se recolhe, mas ele fica bombardeando ela de mensagem, que eles serão felizes para sempre, que ela é a mulher da vida dele, que ele vai ajudá-la nos negócios. Muito ingênuo, mas é o que acontece com a gente, né? A gente corre, bloqueia, não conversa nunca mais. Sabe? Não dê segunda chance para bandido, para psicopata. Eles reatam o relacionamento
Eles se casam porque ele promete que vai ajudá-la com os 2 milhões de dólares. Ela mesma fala que ela não estava tão apaixonada e nem tão envolvida. Estava cansada de estar sozinha e cansada de levar o negócio dela sozinho. 2 anos ela dá para ele, ela passa para ele 1.700.000 dólares em 2 anos. Manipula a Sarma. Ele abusa financeiramente dela, ele abusa psicologicamente. Essa mulher vive num cativeiro psicológico. Vai só crescendo, crescendo, crescendo. No final, ela está devendo 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. O principal investidor dela pede para ele se encontrar com o marido dela, com o golpista, falando que ele era um outro cara, um europeu com muito dinheiro que queria fazer investimentos. Ou seja, gente, aí ela realmente mete os pés pelas mãos, torna uma cúmplice dele. Não tem outro nome, ela se tornou uma cúmplice. Por quê? Porque ela sabia de todo o esquema fraudulento dele. Ele sabia dos golpes. Ela era a principal vítima dele. Mas quando ela envolve o investidor dela no esquema de golpe dele, ela se torna cúmplice. É muito triste ver uma pessoa com tanto potencial e uma pessoa que, quando esse homem encontrou essa mulher, ela era a top. O restaurante dela era o restaurante mais badalado de Nova York. A carreira dela estava em ascensão. Até no Japão ela já tinha recebido convite para abrir uma filial do restaurante. E esse cara, em 4 anos de convivência, ele consegue acabar com essa mulher financeiramente, psicologicamente, e ele transforma uma pessoa que era uma pessoa bacana, uma pessoa empática, uma pessoa honesta, numa mulher cúmplice dele nas fraudes. Esses psicopatas fazem na vida das pessoas. Foram presos, eles ficaram fugindo 1 ano. Depois de 1 ano fugindo, por causa de uma pizza que ele pediu, eles foram presos. E aí ele cumpriu 1 ano e alguns meses e ela cumpriu 4 meses de prisão. Não existe uma lei cativeiro psicológico, isso ainda não existe. E é o que a gente precisa, porque aí esses psicopatas todos, pessoas que abusam de outros, elas têm que ser penalizadas. Como o golpista do Tinder ainda não foi, não só pelos danos materiais, mas pelos danos morais, pelos danos psicológicos e pelo estrago na vida dessas pessoas. A Sarma era uma mulher brilhante, com um futuro brilhante, e foi interrompida pelo Anthony Strange e se tornou cúmplice dele. E essas séries do Netflix, assim como eles fizeram na Anna Sorokin e no golpista do Tinder, eles tendem a romancear. Vamos ficar de olho. Meninas, meninos, corram das bandeiras vermelhas. Tchau, tchau. Por favor, deixe o seu like. Beijo grande. Tchau, tchau.